Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Beleza, deixa eu abrir. Ó, então, aqui a gente tem boa tarde para a Adriana, para o Caio, para o Jorge, para a Lisa Moura, para a Mara, para a Michele, para a Nicole, para a Rosana e para a Sandra. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui também, né? Tem bastante gente, graças a Deus. Isso quer dizer que vamos trabalhar bastante. E é o pessoal daí também. Eu vou falar a respeito de uma reflexão que assim, todo dia eu fico pensando em algumas coisas, refletindo bastante. Aí eu estou, de um tempo para cá, quando me pediram, logo no começo dessa situação global que teve aí ficaram falando, faz live, né? Uhum. Aí me levaram 2 meses para me convencer. Tá bom, então vamos fazer. Mas não é o simples fato de fazer. Então, eu tinha que comparar a Umbanda com o que os espíritas, né? Que se dizem espírita também, porque a gente se diz Umbanda. Então, quais eram os pontos relevantes e não relevantes? Então, eu tive que ler muito. Porque simplesmente sentar e falar ao Léo não vai funcionar. E aí eu tive uma instrução assim, comece a ler o Nosso Lar primeiro. E aí eu venho lendo alguns, né, nos domínios da mediunidade, que é muito técnico, tem o pastorino também. Então eu estou percebendo o seguinte, muito dos pensamentos que eu tinha, está muito registrado ali nesses livros. Mas essa semana eu estou lendo 2 ao mesmo tempo. Aí eu estava vendo, até falei para a Rosana, manda o nome aí que eu estou lendo, que é Obreiros da Vida Eterna. E aí tem uma certa hora que está o André Luiz, o Padre Hipólito, e uma menina, se eu não me engano, chamada Fabiana, ou Juliana, que recepcionou eles e foi mostrar alguns lugares. Eles tinham uma missão a fazer, vir aqui para a crosta e ajudar algumas pessoas que teve autorização para eles auxiliarem no desencarne. Então, tem alguns deles lá. Uma é uma senhora que é presbiteriana, mas ela ajudou muito, né? Então, tinha autorização para ir ajudar o desencarne dela. Não importa a religião, importa o coração e a mente. Tinha um católico e tinha um também na parte espírita e assim por diante. Mas aí eu me atentei mais a esse resgate desse Dimas. Mesmo as pessoas conhecendo, é difícil, nós falamos aqui sempre em frequência mental. Né? Não existe nada na Terra que não seja amparado em ondas magnéticas e frequências mentais. Então, nós há muitos anos, mais de 10 anos aqui, fazendo assim, treinando as pessoas nisso. E aí, eu sentado, tive 15 minutos um dia aí, falei, bom, 15 minutos, dá para ler umas 3 páginas, pelo menos, enquanto como uma maçã. Porque está muito acelerado. E depois, uns 15 minutos antes de começar uma aula, eu comecei a pensar, depois eu fui para casa pensando no carro, falei,
agora eu entendo porque é difícil ser espiritualista. Aqui nós tentamos unir a filosofia que Kardec enviou nos seus compêndios e também a natureza da Umbanda. Certo? Mas aí eu fiquei pensando, lendo, falei assim, muito difícil ser espírita, muito difícil. Por quê? Porque o problema é na hora que for fechar os olhos. Esse é o X da questão. A máquina começa a deteriorar. Certo? E nós não estamos treinados em assimilações eletromagnéticas. Então, nós, infelizmente, dos 4 eixos, que é o espírito, a parte espiritual é um eixo, o outro eixo, vamos considerar sentimento, a saúde e a finança. São esses 4 eixos que nos controlam na Terra. Sempre estamos em prol desses 4 eixos. Já expliquei aqui como funciona. Quando nós temos uma preocupação muito grande com a saúde, nós esquecemos os outros 3. E aí corremos para acertar o da saúde. Quando vamos atentar, putz, a finança, sei lá, já está explodindo, o sentimento pior ainda. E por aí vai. O espiritual nem pensava. Aí eu tenho que equilibrar o que está pior deles, que é o sistema de qualidade que eu já falei aqui. Você não vai tentar, de forma alguma, num sistema de qualidade, atacar tudo de uma vez. Você vai ver o que é, mais, o mais prioritário, maior quantidade, mas aí questão de valores e assim por diante. Aí o que acontece? Nós ficamos nessa correria aí a nossa vida toda, porque não trabalhamos em equilíbrio. Aí quando vamos fechar os olhos, nós simplesmente somos assim. Nós somos extremamente ligados em 3 deles. Nós somos ligados em 3 deles, sempre. E você pensa que é característica de quem é ateu, de quem tem outra religião, quem não conhece espíritos, ou não conhece a filosofia, não conhece o outro mundo. Não é não. Não é mesmo. Aí o que vai acontecer? Esses 3 eixos que nós temos, nós somos tão ligados nele, que esse é o X da questão. O outro lado, a mesma coisa. Então, trabalhou 20, 30 anos no centro espírita, não adiantou nada. Trabalhou 15 anos, a vida toda, não adiantou nada. Ah, assisti muita palestra, fiz muita magia, fiz muito curso, não adiantou nada. Simples. Aí eu estava refletindo, pensando assim, estou ferrado. Não vai ter jogo, nem vai ter vela. Quais são as nossas ligações? As pessoas que gostamos, principalmente nossos filhos, a nossa materialidade, para quem que vai ficar minha casa? Para quem vai ficar o meu carro? Ah, eu tenho um carro, ai, aí. Hoje a pessoa fica lá, aquele é meu, ele tem que estar lustrando o carro, tem que fazer um monte de coisa. Ah, eu preciso ter um carro igual ao do vizinho, beleza. Espera você fechar o olho. Ou tá na cama, com o corpo entrando em falência. Para pensar. Não falta muito. Eu mesmo já estou no último terço. E aí, assim,
Ah, o que vai ser do meu filho, o que vai ser da minha filha? Isso funciona como chumbo. Ai, o meu netinho, eu vou morrer, meu netinho está ferrado porque os pais não cuidam dele. É chumbo. Para quem eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. Ai, aquela vizinha mardita, agora eu estou indo embora, agora ela vai ficar com meu marido. Então, é chumbo. Tudo preso. Tudo. Às vezes, cuidando de algumas pessoas na parte psicológica, não sou psicólogo, mas psicanalista. Tem pessoas que são tão arraigadas numa perda que não conseguem entender. Por mais que assista palestra espírita, por mais que escute, por mais que leia, não consegue entender. Ai, a minha avó morreu, tem 20 anos, mas olha, eu sinto uma falta da minha avó. É chumbo. E a sua saúde vai para o brejo. Nós somos tão adensados no orgulho, mas principalmente no egoísmo. Tem gente que fica bravo comigo, que fala assim, ai, já deu algumas respostas assim. Ah, eu tenho depressão porque meu pai, uma pessoa conversando comigo. Meu pai morreu há 10 anos, eu não consigo, isso me consome na... O cara. Mas tinha uma solução. Qual? Embalsamasse ele e botasse dentro do seu quarto. Você ia ficar com ele todo dia. Gostou muito do que eu falei. Mas é chumbo. Então, todos que estão aqui gostam de trabalhar no espiritismo, 2 horinhas pelo menos, dependendo da situação, né? Muitos lugares gostam de show, infelizmente. Não vá pensando porque cada vez, cada sábado que nós trabalhamos aqui e temos excelentes resultados, as pessoas vêm ruins e saem boas, aí eu chego à grande conclusão que eu estou mais enroscado ainda. Mais enroscado. Porque muito provavelmente eu sou aqueles que deveriam aprender mais, é o que aprende menos. Então, o grande recado é: se concentre em aprender que você é simplesmente um ser. Os outros são outros. Temos que ter carinho, temos que ter comiseração, temos que ter, às vezes, pulso para poder indicar o caminho correto. Às vezes, não é só com elogio ou alisando a cabeça que a pessoa vai entrar no caminho correto. Às vezes, precisa de uma lição mais dura. E aí, o aprendizado é assim: quantos de nós aqui tem gente que deita e rola em cima da gente? Te humilha, faz de você gato sapato e ainda vai lá e tomba você. Então, por quê? Porque não é neutro. Não anda com a consciência assim, ó. Eu tenho discernimento e sou neutro. Neutralidade e senso de justiça têm que andarem juntos. Nunca seja injusto. Mas pare para pensar o quanto nos somos apegados. Se hoje eu fizer uma curva, der com um caminhão e for para o
o reino de Walt Disney, muitos de vocês aqui vão falar, poxa, ele era xarope, ele era bravo, era isso, era aquilo, tal, tudo bem. Mas você acha que eu não vou ficar pensando como é que vai ficar o escritório, como é que vai ficar as aulas dos alunos, como é que vai ficar meu filho? É isso que é chumbo. Meu aprendizado é, eu tenho um momento, mas tudo está na mão de Deus. Tudo. E isso eu não estou falando ainda das nossas ações, estou falando dos nossos pensamentos. Você imagina, pensa bem. Não estou falando na hora que a gente fala mal das pessoas, não estou falando na hora que nós usamos a visão para ver as coisas ruins das pessoas, não as boas. Eu não estou falando disso. Só estou falando do nosso pensamento assim, fixado em determinados assuntos. Então, você vê, às vezes, me levou a pensar muito, mas isso eu sempre falo há muitos anos, a pessoa já está quase em falência e os filhos, a mulher, o marido, ou seja lá quem for, fica em cima da pessoa, não vai embora, não vai embora. É assim, ó, joga uma rede na pessoa e puxa. Uns querendo auxiliar e outros não querendo deixar ser auxiliado. É inconsciente, mas são ondas vibratórias extremamente pesadas. Extremamente pesadas. Então, a gente não pode ter uma vida de santo, porque a gente está na Terra mesmo. Eu não tenho condições nenhuma de ser Chico Xavier. Né? Então, mas pelo menos o que eu estou lendo é o que eu penso há muitos e muitos anos. Isso quando comecei. Só que agora com um agravante. Você fala assim, deu ruim, deu ruim. Só vocês lendo para poder começarem a refletir nisso que eu estou falando. Para ver as dificuldades que são em função do nosso peso, da nossa densidade, das frequências que nós utilizamos. Aí, se você quiser fazer trabalho, faz o trabalho que você quiser. Planta o que você quiser. Não vai adiantar, vai lá na esquina, faz o que você quiser. Não vai resolver. O que resolve está aqui, ó. Simplesmente aqui. E aí, obviamente, dá aquele impulso a... Estou pensando em Oxumaré, me veio uma feira bonita amarela. Eu vou agradecer e compartilhar. Faz parte de mim isso. É um agradecimento magístico. Na hora você tem outros insights para fazer alguma coisa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não adianta sair fazendo o trabalho por fazer. Não adianta. É como você se conecta, que portal você abre, como é feita essa situação. Mas procure, toda vez que for fazendo isso, ou fazer alguma coisa, uma situação magística, que é fantástico, né? A gente utiliza bastante, a cada segundo do dia, porque usamos a mente, mas comece a pensar você fora do corpo. Tendo que descer do trem,
tendo que descer do trem, sua família continua, seus amigos continuam na viagem do trem, você nessa estação aqui, porque chegou sua hora de descer do trem. Como é que você vai ficar? Então, para nós, para as pessoas que são espiritualistas, é uma dura realidade. Para quem não conhece, não quer saber, já me falaram que sou médium, trabalho mesmo, isso aí não tem problema. Mas para nós que gostamos, fazemos isso porque gostamos e gostamos de aprender, temos que pensar do outro lado da parede. Como será? Como eu vou reagir do outro lado da parede? Eu sempre falo para a Rô o seguinte, para vir, a gente vem sozinho, não vem ninguém com a gente. Agora, você tendo a consciência, já viveu X anos, e não é de abruptamente, né? Abrupto você está no avião, o piloto fala, ó, gente, começa a rezar, tem 10 segundos para rezar um Pai Nosso, que o avião acabou os 4 motores e vai bater lá embaixo. Então, isso é abrupto. Mas você, no caminhar normal da vida, vão passando os anos, sua máquina vai ficando mais degradada. Então, essa reflexão que é o X da questão. São pessoas que entram em disfunções mentais, porque estão ficando mais velhas, não tem a potência que tinha como era antes. Hoje, se eu correr daqui onde está a Alessandra ali, pode chamar um táxi, eu só volto de táxi. Então, é a máquina. E aí, com essas características, para quem acredita nisso, cada vez vai refletir mais. Como vai ser do outro lado? Que queira você queira ou não queira, hoje é dia, amanhã é dia 5, já é um dia a menos. Pode chegar nos 90, nos 100 anos, mas um dia vai chegar. E aí, como vai ser meus sentimentos? Como será a minha frequência perante aos meus bens materiais, as pessoas que eu gosto, o que eu tenho admiração, o que eu quero proteger? Eu creio serem meus protegidos, então eu tenho que continuar protegendo. Não importa a caminhada deles, se é uma caminhada boa ou se é uma caminhada ruim. Se é uma caminhada ruim, aí você fica mais preocupado ainda. Então, como será isso? Essa semana eu refleti sobre isso. E tem outro aspecto nesse pedacinho que eu estava lendo. Depois, se quiserem, podem ler. Dizendo para o padre Hipólito e comentando com o André Luiz, o padre Hipólito e o chefe do André Luiz. Estavam falando de assistência, então eles estavam vendo muitas crianças lá no assistencial de crianças e falou, olha, é muito louvável, né? Essa senhora cuidou das crianças e tem essas crianças aqui, então é muito louvável que se dê o pão, se dê a água, se dê o alimento para os velhinhos, para os necessitados. O mestre mesmo recolhia os leprosos, ou que hoje têm rancenias, e lavavam eles, benzia, né? Dava alimento. Olha, é muito louvável a Deus. Mas nós estamos falando da Igreja Católica.
também tem muitos locais para auxiliar assim. É fantástico. Deixa ela comentar. Mas isso é o pão físico. E o pão espiritual, quem dá? Por isso, muitos trabalhos mediúnicos são extremamente abençoados. Porque o mestre não dava só o pão físico, ele também dava o pão espiritual. E aí ela faz a menção dos trabalhos mediúnicos, em auxílio a esses necessitados, que é o que a gente prega aqui há mais de... Então, nosso negócio é trabalhar para auxiliar esses necessitados, como fomos auxiliados antes. Então, excelente que fazemos isso. Mas temos que já ir aprendendo uma outra frequência. Uma frequência do desapego. Uma frequência de saber o que você necessita, o Pai dá. Não adianta querer forçar através de trabalho, de magia. Isso aí não vai resolver nada. Trabalhe em função dos necessitados. Trabalhe em função dos auxílios, que são necessários. Então, canso de falar aqui. Raramente é assim. Eu vou ajoelhar para acender uma vela. O Pai sabe a minha necessidade. Ele me deu as ferramentas para fazer esse trabalho. Cada um aqui tem na sua caixinha de ferramentas especiais para fazer esse trabalho, senão não estariam aqui. Aqui para enrolar, fazer show não sai. Então, pode procurar outro lugar. Aqui é para trabalhar, para auxiliar os necessitados. E, com isso, auxiliar a nós mesmos. Você vê que, mesmo assim, a gente está pensando em gente, né? Tiro dos outros, mas dá uma força para nós, né? Então, eu estava refletindo muito sobre isso. As pessoas que têm uma determinada condição sensitiva não trabalham, estão doentes, problemas da mente, estão afundados em depressões, afundados em síndromes do pânico, do desespero, do medo, que é assim, ai, leva meu nome no centro, porque o centro é o último recurso. Ah, eu sou da igreja tal, mas pode levar meu nome. Não, pede para o seu pastor te curar, é mais fácil. Acredita, se você vai lá, acredita nele. É médico, pode ajudar. Não, essas coisas eu não acredito. Então, cada um tem seu quinhão, a gente não pode forçar. Mas independe de religião, independe de tudo isso. A condição mental é tudo. E se preparem, comecem a pensar nisso. Como será quando minha matéria-prima estiver entrando em decréscimo? Hoje essa conversa não tem muita importância, deve estar sendo muito chata também. Mas daqui a 20 anos, você lembra dela? Pois, daqui a 15, 20 anos, você lembra dela e começa a pensar. Está na hora de atravessar a parede. Como vai ser? Acho que é melhor pensar hoje, né? Que aí dá tempo de corrigir, Corrigir. de corrigir o que tiver que fazer. Isso. Mas tudo em função de frequência mental, de ondas mentais. Tudo. Alguma pergunta, pessoal? Que eu vou abrir aqui. Daqui também alguma pergunta? Acho que assim, quanto mais tempo a gente acordar para poder ajudar, a gente se ajuda. Além de ajudar, a gente se ajuda, né? Eu acho que a primeira característica não é nem eu ajudar. A primeira característica é eu me ajudar.
melhorando. Mas eu penso assim, mas você acha que você está ajudando, mas você está se ajudando Sim, também, não é? claro, claro. Desde que Sim, aprenda as seja lições, e seja de coração também, né? estude, Não vou falar que eu fazia. Sem esperar nada em troca. Sim. mas Aqui não tem pergunta, só um comentário da Adriana que falou que tem sim. Temos tempo de mudar até daqui 20 anos. vocês tudo novinhos, vocês são novinhos, tá ainda tá no começo, tá tranquilo. Mas para quem está no terço já fica pensando, né? Ainda mais quando o Dida chega, ele fala assim: "Ô, você lembra do macarrão? Lembro, morreu." Putz, beleza. Chega no outro sábado, ele fala assim: "Você lembra do Cebola que jogava com a gente? Lembro, morreu." Eu tô com uma foto agora, velho, que só tem a minha foto e a dele e mais um ou dois. Só no resto, 22 caras não estão lá. Toda vez que ele me fala: "Você lembra de fruto?" Então, eu já tô, então, por isso que eu falo que eu já tô num terço, né? Mas faz parte. Antônio, boa tarde. Tudo Oi, bem? tudo bom com você? Tudo, graças a Deus. E você? Bem, Boa tarde a todos também. Deixa eu te fazer uma pergunta. É um questionamento meu. Vamos supor, quando a gente faz o desencarne, a gente desencarna, todos passam por um treinamento, né, ou para o lado do Brau ou para o lado direito. tomara. Eu creio muito nas nossas ações. Eu creio muito nisso, nas nossas ações. Como procedemos. Não estou falando coisa pequena, estou falando no nosso proceder mesmo, né? O que eu levo de sentimento. Seria muito bom, se todos, ao estarem para desencarnar ou ter abruptamente, ter companheiros elevados que possam nos auxiliar. Igual essa missão que eu estava contando aí do André Luiz, do Padre Hipólito, né, do outro, que é um treinamento isso. Então, Deus permite que possamos ser auxiliados à medida do possível. Mas, obviamente, uma pessoa adensada no orgulho, na vaidade, no egoísmo, né? Aquela pessoa que só pensa em si, a faixa mental que ele vai se colocar, às vezes impossibilita o auxílio. Não que esteja desamparado. Nós temos muitos casos nesses longos anos de espíritos extremamente trevosos querendo, assim, atuar no desencarne da pessoa e conversarmos com ele, ou eles aqui conversarem com esse espírito, até às vezes entrando numa regressão mental do próprio espírito, e perceber que na zona que ele está, sempre ele está sendo observado por um espírito que tem muito carinho por ele, não importa o que ele tenha sido, mas que não tem a possibilidade em função da condição mental que ele está. Então, isso é muito relativo. Então, hoje, tenho quase muita certeza que as pessoas que têm uma vida mais tranquila, não é pautada na fofoca, no orgulho, na vaidade, na destruição através da língua, tem um certo amparo. E uma pessoa numa condição ao contrário, né, do lado oposto desse exemplo que nós temos, é assim, ele vai estar numa condição mental tão terrível, né, que
Mesmo que um espírito que lhe quer muito bem não pode atuar, porque ele ainda vai ter que passar por aquilo, ele vai ter que se desvencilhar dessas amarras mentais dele. E aí também tem o dia a dia, como ele procedeu. Ele foi responsável pela morte de alguma pessoa, direta ou indiretamente. Responsáveis por mortes indiretas, nós temos um monte. E hoje a sociedade vê como pessoas, como ídolos, como pessoas beneméritas, mas é aquilo que o mestre até disse, né? Às vezes você vê um vaso muito bonito por fora, mas por dentro ele é extremamente com água podre. E qual é a condição mental? Qual é a faixa mental dessa pessoa? Então é por isso que nós temos vários estágios, né, de egrégoras mentais montadas. Então, você tem alguns vales que não são tão drásticos, mas tem outros que são extremamente profundos, extremamente drásticos. Haja visto, por exemplo, uma vez nós fomos fazer um trabalho aqui, era uma montanha de corpos, uma montanha de corpos mesmo, para poder retirar um ali, e não podíamos mexer nos outros. Mas isso é uma faixa mental. Então, são espíritos que estão em cada suas faixas mentais. Então, quanto mais denso, mais baixo. Conforme essas faixas mentais vão sendo, são ondas mais rápidas também, que nós explicamos no espectro de cor, no espectro eletromagnético, essas faixas vão subindo, vão ascendendo, você vai ver que vai ficando mais claro, vai ficando muito melhor, né? E aí, esses espíritos também têm condições de auxiliar. Às vezes, não tem como penetrar numa onda muito, num vale muito denso. É onde trabalhamos, ou trabalhamos os espíritos, trabalham os espíritos que classificamos como Exus, mas trabalham para Deus também, né? Nas zonas bem abissais mesmo. Mas tem os espíritos mais elevados. Então, a nossa onda, a nossa faixa, que é isso que me preocupa, foi isso que eu falei que me deixou preocupado. Aonde vamos estar? Então, muito provavelmente, possam ser que nós sejamos agraciados pelo Pai Criador para que possamos ser auxiliados nesse desencarne. Esperamos que sim. Mas também já estou preparado para puxar pedra lá no barco. Tá? Mas não sei se deu para você entender isso. É muito classificado com a onda mental do espírito. Então, eu entendi, Antônio. Agora, eu vou fazer uma outra colocação. Vamos supor, nós, assim, espíritas, né? Não importa a religião. Nós sabemos que uma pessoa, nessas condições, que desencarnou, e nós podemos ajudar, né? No caso, vamos supor, eu li Violetas na Janela, né? Que o pai auxiliou a filha nessa caminhada de luz. Nós, assim, podemos também trabalhar nesse sentido também, né? Isso. Ó, foi até bom você comentar esse assunto, porque eu pensei num determinado detalhe essa semana. Às vezes as pessoas vêm aqui terríveis problemas psicológicos ou mentais, atribuídos a espíritos que estão muito perto ou não. Depende, nós orientamos, as pessoas vão ficando bem ou não. Mas o que acontece? Muitas pessoas, elas querem a melhora imediata. Tá? Uma vez me fizeram uma pergunta, eu vou
um caso bem clássico. Foi da minha tia Socorro. Minha tia Socorro, ela tinha uma estima, deve ter ainda uma estima muito grande por mim, me defendia bastante. E o que aconteceu? Ela começou a emagrecer. E fazendo exames, não achava o que era. Não tinha o que achasse o que era. Comecinho da década de 80. Logo quando eu estava sendo treinado pelo Sr. Fernandes, lá no Allan Kardec, no Alá. Aí nós fizemos uma atividade para ela ver se podia melhorar, né? Porque tinha um médico que vinha. Então, eu pedi para o Sr. Fernandes, avisa ele se pode ajudar, auxiliar. Fez isso. Aí eu comentei com o pessoal da minha casa, que, assim, sempre, até há poucos anos atrás, aí, mas antes, eu ia ficar louco, era trabalho do diabo, muitos católicos. Né? Então, aí quando foi feito esse trabalho, não deu 10 dias. 10 dias. Ela teve uma convulsão, levaram para o hospital muito rapidamente, chegou lá, o médico falou assim, agora apareceu, é um câncer. Não deu uma semana, ela faleceu. Sabe o que me falaram? Você acredita nesse negócio de espíritos? Eles falaram que fizeram o negócio, ela morreu, e aí, o que foi? Pois bem, daí eu tive uma lição, e até hoje nós falamos isso aqui no centro. Se trabalham no perispírito, se trabalham no corpo magnético da pessoa. Se a enfermidade não é instalada ainda nas células, ainda tem um retrocesso. Às vezes, já está instalado. Por exemplo, eu tenho um problema sério no joelho. Então, já está instalado no físico. Mas o médico, o pessoal falou assim, você não vai andar mais. Até hoje eu estou andando. Eles estão dando esse suporte. Então, através de aplicações de ondas magnéticas diferenciadas e assim por diante. Tá? Beleza. Funciona que é tratado a parte energética da pessoa. E você tratando a parte energética, vamos supor que ela desencarne. Tá? Também tem uma característica nesse livro aí, justamente isso. A pessoa desencarnou, mas aquilo que ela estava sendo massacrada pelo físico dela, ela vai estar muito bem, muito melhor energeticamente do outro lado. Então, eles amparam também. Todos somos amparados. Você disse do pai auxiliando a filha. Perfeito, mas ela tinha uma condição mental que dava para auxiliar. Mas vamos supor que ela usasse droga, ela fosse inconsequente, extremamente irresponsável, atolada no meio do cocainódromo lá com aquelas pessoas, a família vai buscar, ela não quer sair, aí falece. Por mais que o pai, a avó queiram auxiliar, ela está numa faixa mental que ela não quer sair disso. Nós estamos cansados de ir em cidades lá embaixo que eles querem ficar naquilo. Às vezes, estamos fazendo trabalhos aqui, é nítido. A gente relata isso direto. Se as pessoas tivessem clarevidência, ia todo mundo se trancar aqui, fechar a porta e se encolher. Porque, às vezes, a horda que passa na rua, eles vêm no portão e ficam querendo estourar. Uma vez tentaram, mas forçando muito mesmo. Simplesmente, tinham... e não é por sincretismo, não. É por trabalho mesmo.
até relatamos aqui, e hoje em dia ainda falamos isso. Tinha um guerreiro africano do lado esquerdo com um escudo e tinha uma pantera do lado dele aqui, assim, uma onça negra, né? Do outro lado, o outro. E para cá, alguns romanos. Então, o que acontece? O pessoal batia, mas, de repente, eles ficavam atordoados e iam embora, depois queriam voltar. Então, é a frequência mental. Estamos seguros? Estamos seguros. Mas modifique a sua frequência mental. Perceba se vai estar seguro. É isso que as pessoas têm que aprender na mediunidade. Então, quando nós falamos assim, ó, não gostamos de fofoca. Você chega num trabalho que tem um que já começa a juntar com o outro. Ai, você vê o chinelinho de dedo da fulana? Você percebeu isso, percebeu aquilo? Ai, olha isso, olha aquilo. Não tem segurança. Não existe segurança. E essa pessoa, quando desencarna, como é que você acha que ela vai estar do outro lado? Primeiro, ela vai ter que depurar todo esse pensamento dela e modificar essa faixa mental. E aí pedir com extrema honestidade para o Pai Criador. Aí pode-se atuar para auxiliar. Mesmo o exemplo da menina que eu dei no início. Está lá, está socada lá, mas uma hora ela acorda e quer sair desse enredo mental que ela está e pede auxílio, obviamente vai ser auxiliado. Mas tem que ser de coração. Então, muitas pessoas têm a palavra, não têm o coração. Então, esses relatos aí que eu falei que a partir do momento que eu tive que fazer as lives, comecei a ler, achei muito legal os livros do André Luiz, e é porque é pelo Chico Xavier. Eu sempre falo que nós seguimos a filosofia que vem nos livros de Kardec e Chico Xavier. Para mim, ele é fora de série, é outra. Eu acho, na minha opinião, tirando Moisés é considerado a primeira revelação, né? A segunda, Jesus. A terceira, os livros que Allan Kardec distribuiu pelo mundo, que é a nova revelação. Para mim, a quarta é o Chico Xavier. Então, você vê os relatos lá. Pessoas simplesmente gritando por auxílio, berrando, só falam. Porque a névoa cinza está em cima da cabeça, então eles conseguem identificar. Então, se você vê lá nos mensageiros, a moça que foi aos portões pedindo, pelo amor de Deus, que auxiliassem tudo, né? Eles estavam quase deixando entrar, aí chamaram o chefe da segurança, se eu não me engano, Paulo. Ele falou, não pode entrar, não. Mas olha, vamos ter dó dela. Não dá. Olha as marcas no corpo dela, essas brotoejas, essas pústulas que estão no corpo dela. Cada um disso daí é um aborto que ela cometeu. E ela ainda não está preparada para quebrar seu orgulho e pedir para Deus lhe auxiliar. É faixa mental. Não sei se deu para... A mãe Mara não está mais bem. Obrigada, pai Antônio. Eu entendi tudo. Olha o meu neto aqui, assistindo a sua palestra junto comigo. É Lucas, né? Lucas? É Lucas. Eu não sei. É o Luquinha. Aqui no chat também. Ele gosta de assistir. Aí ele quer... Ô, Luquinha, fala um oi aí para mim, Lucas. Fala, oi, Lu. Oi, pai Antônio. Agora não quero.
Agora ficou com vergonha, porque eu abri o microfone. Mais alguma pergunta? Aqui alguém tem alguma pergunta? Não pergunta, mas eu estava assistindo, acho que cabe, né? Essa historinha. Uma palestra do Geraldino, ele estava contando, mas ele adora contar a história do Chico Xavier. Então, o Chico estava falando que o Chico Xavier fez uma viagem, né? E numa dessas paradas, ele vou resumir bem, né? Descia para tomar um café, né? Aí, quando o pessoal reconheceu ele, todo mundo se juntou lá e, né, e começou a fazer perguntas, ele respondia, fazia perguntas, respondia e tal. E tinha um cara afastado, não sei se você já ouviu essa história, né? Afastado, né, num canto, só ouvindo. Aí, quando decidiram ir embora, seguir viagem, o cara chegou e falou: olha, seu Chico, como fica a minha situação, né? Eu não sou religioso, eu nem acredito em Deus, né? A palestra foi só, o nome da palestra é Fora da Caridade Não Há Salvação, né? Eu nem sou religioso, né? Mas eu pratico bem. Eu gosto de praticar o bem, né? Fazer o bem para as pessoas, né? Como é que eu fico? Chico pensou. Aí virou para mim: o senhor não fica melhor do que nós, que somos espíritas. Porque a gente faz o bem pensando do outro lado. O senhor não, você faz o bem pelo bem. Espontâneo. Exatamente. Então está melhor. Então, acho que não é. Porque se você parar para pensar, é assim, nós fazemos porque acreditamos em algo melhor e vamos fazer para estar melhor. E aí é onde está a reflexão. Exatamente. Aí é onde está o começo da conversa, da reflexão. Isso aí. Mas cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Só pensem bastante isso. Como será quando eu fechar os olhos? No que eu vou estar apegado? Que são essas redes que me prendem, esse chumbo que me prende? Então, aí vai dar naquela roda gigante. Eu penso como está meu filho e não tenho paz. E o meu filho, por consequência, fica: eu não vivo sem meu pai. Ou seja, não tem como, sabe? Ele não acaba de guerra. É isso. Temos que ter sempre eu ainda penso assim, mas quando eu estiver fechando os olhos, obviamente, eu vou preocupar com meu filho, com a minha filha, com isso, com aquilo. Mas tem pessoas que, além disso, ainda ficam pensando: a minha casa vai ficar para quem? Eu construí com tantos anos, não sei o quê, né? Então, é assim, nós temos que pensar o seguinte, minha forma de pensar o quanto menos eu puder levar para o outro lado de pensamentos ou de preocupações, isso vai auxiliar bastante, vai auxiliar muito. E não se preocupe, você que trabalha, que se diz médico, se preocupe muito mais. Olha, se preocupe muito mais. Porque tem um agravante, você é advogada, Carol, você sabe disso. É muito agravante a pessoa fazer sabendo o porquê estava fazendo, do que aquele que fez, mas assim, eu não sabia que estava fazendo. Né? As leis aqui são iguais de lá, não tem... A régua é maior. O pagamento, você sabendo, você paga mais. Tem muitos, até nomes de bons pessoas que já foram eméritos espíritas, que estão pastando igual os papas lá embaixo, viu? Fique esperto.
Veja o caso do André Luiz também, ele não chegou no tapete vermelho para ele, Não, sem né? são 8 anos. Mas ele não sabia desse plano, né? Mas mesmo assim, agora Não, mas você eu digo no imagina... que ele se transformou, né? Sim. Adquiriu conhecimento. Ninguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? A Lilian só fez. Tem 2 comentários aqui. Por favor. A Lilian, nossa, que reflexão. Para mim, o mais difícil é imaginar como ficarão os meus filhos. E a Adriana, nós, como familiares, temos que nos viajar quando ficamos aqui nesse momento. É isso mesmo. Antônio, sobre o desencarne, assim, eu falo assim, pela família, né? Minha mãe fala que morre de medo de morrer. Que nem outros, assim, de ser cremada, né? E o espírito fica... Eu acho que depende muito da situação mental, igual você falou, né? Magnética. Então, tá cremando, tá queimando junto. Tem casos assim, né? Então, o problema da cremação é que não tem um desligamento correto, né? No caso da cremação, é muito dolorido, até para espíritos bem... Aí tem um caso desse, que os espíritos foram atender a pessoa, que era uma excelente pessoa, mas foram atender de emergência para não ter aquele choque nele. Agora, você imagina o que não... O choque é maior, né? Aí, nesse dia, eu fiquei pensando, putz, já pensou os vikings na época, né? Os romanos, os hindus. Os hindus, desculpa, né, para a gente só fechar aqui, tem um documentário de um chileno que ele percorre várias religiões do mundo todo. Se eu não me engano, foi no Discovery Theater. Se eu não me engano. Mas que nojeira na Índia. Olha, é melhor não comentar. Mas acho que não é à toa também que para cremação, legalmente, eles dão um prazo maior, assim. Mas... Tipo, acho que dão 2 dias, mas eu não sei se mas nesse... assim, tem os pobres e tem os que têm mais recursos. Mas um determinado setor do Ganges é só para descer com os corpos, olha, é um negócio... não, tô falando aqui no horrível. Brasil, assim, que a cremação aqui sim. é legalmente, você não pode cremar, tem um prazo de 2 É. dias. Aí é por isso que eu tô falando, se dentro desse prazo, que eu acho que não é à toa que tem esse prazo Aí de 2 dias. o outro Aí eu lado acho que é atua. o tempo suficiente O para... outro lado atua. Mas, assim, tem umas incoerências aí da... não, lá na Índia é meio difícil. Lá é um pouco mais complicado. aberta, né? Só vejo. Mas é ímpar. Não me creme, por favor. É que eu falo, já em qualquer cantinho, sim, tá bom. Mas tá bom, gente. Por hoje tá bom. Semana que vem a gente pode até falar um pouco de trabalho, que é interessante e funcionam sim, tá? Mas aí tem que abrir os campos magnéticos corretos, os campos certos. Beleza? Pode encerrar? Pode, ninguém mais quer dizer alguma coisa. Não. A Adriana só corrigiu aqui que era vigiar aqui. Nós, como familiares, temos que nos vigiar quando ficamos nesse momento. A Lília está agradecendo e tem um ótimo trabalho. Gente. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Até a semana. Obrigada a vocês. Bom trabalho para vocês. Valeu, mãe Mara. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Bom final de semana e boa semana. Hoje tem cachorro. Obrigado, igualmente.